Em que mundo é normal colocar uma criança sozinha de 5 anos no elevador para que ela procure pela sua mãe? Esse foi o Twitter da Tata Werneck, a atriz lá da Rede Globo. Bom, no Brasil, Tata. No Brasil, isso é possível, não só é possível, como acontece, desde que a criança seja negra. Foi isso que aconteceu essa semana com o menino Miguel, que a mãe saiu para passear com o cachorro da patroa, a mãe negra, empregada doméstica, e a patroa branca ficou cuidando do filho da empregada, e aí mandou a criança pegar o elevador lá para procurar a mãe, e a criança, poft, caiu lá e morreu. Bom, infelizmente isso ainda acontece no Brasil. Isso é possível no Brasil porque nós tivemos 350 anos de escravidão. 3 séculos e meio de escravidão. A gente tem aí 1 século e meio de abolição e 3 séculos e meio de escravidão. Ou seja, nós não chegamos... O nosso período abolicionista não chegou nem na metade do nosso período escravocrata. E não só isso. Nós tivemos 3 séculos e meio de escravidão. Nós fomos o país da América que mais recebeu escravos, não só da América, do mundo. Estima-se que 3 milhões de africanos vieram para a América, 1,5 milhão desembarcaram no Brasil, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro. E nós fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Quando todo mundo já tinha abolido, a América inteira não era mais escravista, o Brasil foi lá e aboliu a escravidão. E esse processo de abolição, que durou 38 anos, ele foi sendo empurrado o máximo possível pela elite brasileira. Primeiro veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico atlântico de escravos. Então não podia mais vir escravos da África para o Brasil. Mas aí a nossa elite, ela arrumou uma solução caseira. Já que eu não posso fazer tráfico externo de escravos, eu vou fazer o tráfico interno. E aí começou o tráfico de escravos da Bahia sendo vendidos no Rio, escravos do Rio sendo levados para ser vendidos na Bahia. Então esse foi o primeiro ponto. Você tem a proibição do tráfico externo de escravos. Depois você tem a libertação dos escravos com mais de 60 anos, que é a lei do sexagenário. Ora bolas. Até parece que algum escravo conseguia chegar até os 60 anos debaixo de chibatada, né? Os que chegavam era uma parcela muito pequena, praticamente irrisória. A maioria morria antes, né? E quando chegava também para ser livre aos 60 anos, você já tinha lá, o negro era libertado e vivia pouco tempo, morria em seguida. E outra, esse escravo liberto ia fazer o que da vida? Ia para onde? Ia sobreviver como? Um escravo liberto velho, que não tinha mais condições de trabalhar, ia sobreviver como? Depois você tem a lei do ventre livre, ou seja, as crianças que nascessem dali em diante, as crianças filhas de escravas, seriam livres. Mas, ok, nasce um bebê, você é livre, aí o bebê sai andando, vai embora, viver a vida dele. Puta merda, né, gente?
É óbvio que a criança nascia livre, mas continuava morando na senzala com a mãe. Com a mãe até 15 anos, 18 anos, 13 anos, até ter uma idade que podia ir embora. Então era uma falsa liberdade. Aí quando veio realmente a Lei Áurea lá, que a princesa Isabel, que não sabia o que era o povo brasileiro, porque se soubesse já tinha feito escravidão há muito tempo, então a princesa Isabel não tem nada de heroína, na verdade. Quando ela deu a penada, eu ia falar canetada, mas foi a penada, quando ela deu a penada na Lei Áurea, só 5% dos negros brasileiros eram escravos. A maioria já estava livre. Ou seja, a princesa Isabel não libertou porcaria nenhuma os negros. Eles já estavam livres. Ou eles estavam livres porque tinham mais de 60 anos, ou eles estavam livres porque tinham nascido depois da lei do ventre livre, então eram livres, ou eles estavam livres porque tinham fugido dos seus senhores, ou eles estavam livres porque, através de uma série de mecanismos, como as irmandades, eles tinham tido a sua carta de alforria comprada, ou seja, estavam libertos. A princesa Isabel não libertou ninguém. Só que todo esse processo histórico, ele marcou o Brasil. Ele marcou o Brasil de modo com que, quando os imigrantes europeus chegaram para trabalhar nas fazendas de café, o negro foi jogado na rua. Então o negro virou sinônimo de não gente. Porque, afinal, ele foi escravizado porque é não gente, né? Porque a igreja dizia que o negro não tinha alma. Então, por isso, ele tinha que ser escravizado para poder ter a salvação. É isso que algumas pessoas não entendem. Ah, será que a consciência deles não pesava por causa de dar chicotada no negro? Não pesava, porque você tinha uma justificativa religiosa que corroborava a ideia de que o que você estava fazendo para o negro era um bem. Vocês não pensem que a elite branca brasileira ficava com a consciência pesada. Ela não ficava. Para ela estava ajudando o negro, porque a única forma do negro se salvar era se submeter a um senhor de escravo branco. Então, é por essa história de 350 anos de escravidão que é possível no Brasil que uma senhora branca coloque uma criança negra de 5 anos dentro do elevador e ela caia do 9º andar do prédio. É por isso, Tatá. É por isso. Eu sei que você sabe que é por isso. E que a sua postagem foi irônica. Mas no Brasil atual é preciso que a gente esclareça isso. Porque senão vai ter gente que vai realmente achar, ficar em dúvida. Meu Deus, como é possível isso acontecer no Brasil? É possível porque nós temos uma mancha na história desse país que foi a escravidão. E essa mancha traz reflexos até hoje. 2/3 dos presos são negros. Você vai no hospital, não tem um médico negro. Você vai no fórum, não tem um juiz negro. Você vai na universidade pública. Aqueles cursos mais elitistas não tem negro. 200 anos de história da Suprema Corte e um juiz negro, que era o Joaquim Barbosa. O Brasil já é um país estatisticamente negro. Mais da metade da população, segundo o IBGE, é de negros. E aí, quando você vai no Congresso Nacional, você encontra lá 1, 2, 3 deputados negros. Senadores negros. O primeiro foi o Abdias do Nascimento. 100 anos depois da abolição da escravidão. Em muitos lugares no Brasil, você nunca teve um prefeito negro, um governador negro. É por isso que no Brasil uma criança de 5 anos, ela é colocada no elevador e ela sozinha cai e morre. Agora, se fosse uma criança branca, teria acontecido mesmo? Não teria. Duvido que teria.